Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje mais uma meditação na Palavra de Deus, sugerida pelo Devocional do Presente Diário, cujo tema é tudo, baseado no livro de Josué, no capítulo 21. E eu faço questão de ler, porque o capítulo é longo, o versículo 45, que é o último do capítulo 21 de Josué. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma palavra falhou. Portanto, daí vem o tema nenhuma. É interessante porque todos nós já ouvimos muitas promessas e já fizemos muitas promessas, mas quem é que pode dizer nenhuma promessa falhou? Ninguém, absolutamente ninguém, cumpre todas as promessas que faz ou que vem a fazer. Mas Deus fez promessas e Deus cumpre suas promessas e não deixa realmente de falhar nenhuma delas. Inclusive, em negrito está escrito esse pensamento que é o pensamento da mensagem de hoje, que diz assim: se a promessa de Deus ainda não se cumpriu, é porque ainda não acabou o prazo. Se não se cumpriu, não tem problema. É que está dentro do prazo. Ele, não, às vezes, não estabeleceu o prazo, não é? Então, primeiramente, eu quero observar aqui dois aspectos desse nenhuma, não é? É a questão das promessas de Deus e a questão também das promessas que nós temos feito. Porque, por exemplo, as pessoas, quando vão se casar, fazem promessas e é muito conhecido que nem todas, ou praticamente às vezes, em alguns casos, nada é realmente cumprido. E assim acontece na esfera dos relacionamentos humanos. Mas além dos relacionamentos humanos, meus queridos, nós temos um relacionamento com Deus que é mais do que um relacionamento, porque a palavra de Deus chama isso de comunhão com Deus. É um relacionamento, sim, mas é um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais duradouro também. Um relacionamento que, na verdade, vai durar não só durante toda a nossa vida, mas por toda a eternidade. Porque os nossos relacionamentos, eles têm um fim. Eles acabam por esta ou por aquela razão e, por último, também pela morte. Aqui é a separação. Mas o relacionamento com Deus não tem absolutamente nada que nos separe. Por isso que a Bíblia diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um relacionamento que tem a durabilidade de sempre. É para todo sempre. Para todo sempre. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto. Mas tem um outro aspecto que eu quero focar dentro desse texto, é que esse contexto de tudo, e do versículo que eu li, está dentro de um contexto quando o povo de Israel, liderado por Josué, sucessor de Moisés, daí está o livro de Josué, e o livro de Josué é exatamente a comprovação, o certificado, o atestado de que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. O livro sobretudo, tem esse viés, essa temática, está centrada exatamente nas promessas de Deus, né? Ele prometeu e ele cumpriu. Então, quando houve, no comando de Josué, as vitórias sobre as nações de Canaã, tomando posse da terra prometida, lá para as tantas, então, ou seja, chegou um momento em que eles se juntaram, diz o livro de Números, é registrado também em Josué,
que lá para as tantas eles fizeram a separação das terras. E como Deus havia dito a Moisés, e Moisés tinha repassado para Josué e para o povo, tinha uma tribo, no entanto, dentre elas, uma tribo, que era a tribo de Levi, que não ia participar dessa divisão de terras. Então, que história é essa? Por que não? Eles iriam ficar sem terra? Eles iriam ficar sem possessão? Não. É porque essa tribo, Deus resolveu escolher, assim como Deus escolheu Arão para ser o sacerdote, então escolheu uma tribo, uma das tribos de Israel, para ser a tribo de sacerdotes. De modo que todos os sacerdotes viriam a ser dessa tribo, tribo de Levi. Porém, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha de ser levita. Apesar de nem todo sacerdote ser levita, no entanto, todos os levitas deveriam se dedicar exclusivamente e principalmente à obra e o trabalho de Deus, realizado no tabernáculo que Deus mandou construir, e assim ficou nas futuras gerações. Os levitas eram pessoas separadas, consagradas por Deus, escolhidas por Deus para esse ministério. Todos poderiam e deveriam servir, principalmente servir a Deus, mas para servir nas coisas sagradas havia um povo, uma tribo que era escolhida por Deus. Essa gente, portanto, não teria a participação, como as demais tribos, na distribuição das terras, onde eles iriam plantar, onde eles iriam cuidar dos animais, enfim, desenvolver sua pecuária, desenvolver também sua agricultura, desenvolver sua administração e o seu sustento. Então, quando houve a divisão de terras, não é? A tribo de Levi ficou de fora. Líderes dos levitas foram até a liderança de Israel e disseram: escuta, isso está no capítulo 21, nos primeiros versículos, escuta, Josué, a mando de Deus, disse que chegaria o momento para que haveria essa repartição de terras e que nós também receberíamos alguma coisa. Que coisa? Nós receberíamos também, não uma porção de terra, mas receberíamos também alguns privilégios. Na verdade, eles estavam querendo dizer que eles já eram, em si só, por terem sido escolhidos de Deus para trabalhar na obra de Deus, eles já eram pessoas privilegiadas. Todo obreiro, pastor, missionário é, na verdade, uma pessoa altamente privilegiada. Eu tenho a grata satisfação de dizer que eu estou nisso aí desde do começo da minha juventude, ainda da adolescência, até hoje, cuidando das coisas de Deus e recebendo também meu sustento através das coisas de Deus. Não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu me sinto muito honrado, sabendo que isto foi coisa determinada por Deus. Esse tipo de administração é coisa de Deus, e eu não discuto e não devo realmente incentivar ninguém a discutir aquilo que Deus ordenou. Na sua sabedoria, ele providenciou que as coisas fossem assim. O apóstolo Paulo, inclusive, relata que em alguns momentos ele dispensou esse tipo de auxílio, esse tipo de sustento de algum outro igreja ou trabalho, mas ele tinha o direito e sabia que isso era um privilégio. Ele não dispensou de todos, ele dispensou de alguns lugares. Então, isto é para nos mostrar, queridos, que todo mundo que pertence a Deus deve estar engajado na obra de Deus. Mas nem todos podem servir como sacerdotes. Nem todos são levitas. Porém, todos os que trabalham na obra do Senhor devem ser levitas, ou seja, devem ser escolhidos, separados por Deus, e devem ter esse privilégio. Não que seja obrigatoriamente os que são levitas terão de receber
auxílio, salário, sustento, côngruas, como queira chamar, da igreja ou das instituições sagradas. Pode ser que ele dispense por ter outras fontes, ou por não ter necessidade, ou por alguma razão mais específica ou particular. Mas o direito tem. E isso é bíblico. É bíblico aqui no Antigo Testamento e é bíblico também nos ensinos apostólicos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. De modo que isso é indiscutível. E ninguém deve querer ser levita se não foi chamado por Deus, não é? E nem todo que é chamado por Deus para ser levita, para estar trabalhando na obra do Senhor, necessariamente se tornarão ou se tornam sacerdotes. Porque os levitas estavam a serviço da obra de Deus, mas nem todos eram sacerdotes. Tá bom? Então, era isso que aconteceu. De modo que quando quando essa solução foi exigida, esse plano fosse realizado, essa promessa fosse cumprida, porque Deus fez a promessa e os homens teriam de cumprir a promessa que Deus mandou, então eles das demais tribos não fizeram nenhuma objeção. Como Deus ordenou, quem tinha muitas cidades cedia algumas cidades, quem tinha pouco cedia menos, mas todos participaram de comum acordo, sem discussão, e assim então os levitas ficaram de posse de 48 cidades. Como Deus tinha orientado, dentre essas cidades, dentro dessas 48, 6 delas seriam cidades refúgio. Olha só a sabedoria de Deus. Naquele tempo, Deus já providenciou mecanismos e meios para que a justiça fosse feita não no florar da pele, não no ímpeto dos homens, mas fosse feita com equidade, com tranquilidade. De modo que quando uma pessoa, por exemplo, havia matado alguém não por decisão, voluntariamente, mas acidentalmente, ou alguma razão que não foi a razão dolosa, então essa pessoa podia se refugiar numa dessas cidades refúgio. Quando a gente ler a história da Reforma Protestante do século XVI, houve um período de muitas guerras entre as nações e guerras religiosas, infelizmente, é verdade. Algumas cidades daquelas lideradas por reformadores, como Estraburgo, como Genebra, não é? E outras mais, citei o nome de 2, elas se tornaram também cidades refúgio, ou seja, onde as pessoas podiam ir para lá se refugiar para não serem lesadas injustamente. Então, se a pessoa matou alguém acidentalmente, não voluntariamente, não por vingança, etc. tal, podia se refugiar e ficar naquela cidade com um salvo-conduto. Não devia sair da cidade que refúgio, mas durante o tempo e a vida do sacerdote, enquanto aquele sacerdote vivesse, ela estaria ali segura. São leis que tem muita coisa para dizer e eu não vou fazê-lo agora, mas são leis que Deus estabeleceu. Faz parte, tudo isso, sabe de quê? Das promessas de Deus. Deus tem muitas promessas, queridos. Alguém já me disse, isso eu decorei há muito tempo atrás, que um estudioso descobriu que tem cerca de 36 mil promessas na Bíblia. Sabe, coisa para valer, não é? Coisa para valer. Os levitas receberam 48 cidades, das quais 42 eram cidades onde eles iriam morar e etc. E eles estariam assim espalhados dentro das outras tribos. Para quê? Para garantir que em todas as tribos houvesse a presença de levitas. Pessoas que se destinavam, se consagravam no cuidado da obra de Deus. É uma benção a gente saber que no meio da igreja Deus escolhe pessoas para servir de um modo especial ao Senhor. E todos devem, de bom grado, participar no sustento, no apoio, nas orações, na contribuição e também no reconhecimento, no estímulo com essas pessoas. Que assim, esse é o tudo que significa. Nada do que Deus prometeu deixou de cumprir. Ele cumpriu tudo
Que Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém e até uma próxima.